Bom dia, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rádio Calçada. Esse aqui é o nosso quarto, né, Lidson? É o quarto quarto. episódio ao vivo, estamos muito contentes por estar aqui conosco. O Lidson Breno, jornalista, está aqui conosco para comentar. Bom dia, meus amigos, mais um programa. Vamos ver se hoje a gente não comete nenhum erro. Não, hoje sem erros. E lá de Brasília, diretamente de Brasília, nosso correspondente Ribas Neto. Alô? Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito. Muito bem, perfeitamente. Exatamente. Hoje nós temos um entrevistado especial, Trabulo. Você pode dizer para o nosso público quem é? Claro, com toda certeza. Hoje estamos aqui conosco nos estúdios aqui em Teresina. Ele que é pré-candidato ao Senado, aqui pelo estado do Piauí, Antônio José Lira. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui na Rádio Calçada. Um abraço para o nosso Ribas, Trabulo, Lidson. Estou aqui à disposição. Bom, eu acho que vamos começar aqui o programa abrindo um espaço para o pré-candidato Antônio José Lira, falar um pouco, para conhecer quem não conhece essa história, né, que até digo de um homem sonhador, né, que eu escuto muito discurso do Antônio José Lira dizendo que é um homem sonhador. Ele vai contar um pouco da história dele, falar talvez até porque ele está nessa caminhada de pré-candidato ao Senado, para você que está nos assistindo. Bom, a grande marca é que por onde o Antônio José Lira passou, ele deixou a marca do trabalho. Eu tenho 65 anos, sou aposentado, a vida de todos nós é uma caminhada, mas por onde o Antônio José Lira passou, ele transformou. E começou no Fundo Rural, no ano de 87, onde Teresina tinha uma fila que humilhava o aposentado, no sol, na chuva. E o Antônio José Lira implementou o atendimento na própria localidade, atendendo 48 polos, entregando o carnê na mão do aposentado, da família do aposentado. E o principal, combatendo uma corrupção que tinha na época do chamado corretor, que tomava dinheiro do aposentado. E nessa aí teve um registro. Eu fui considerado o melhor presidente do Fundo Rural do Piauí, não, do Brasil. Essa foi a primeira passagem. Depois, eu fui para uma área completamente diferente, o lazer. E no governo Freitas Neto, que eu tenho inclusive fazendo esse registro, minha vida pública começou com o governador Freitas Neto. Eu fui presidente da colônia de férias do IAPEP e foi a única época que o servidor público do estado teve lazer no litoral. Hoje a colônia de férias está abandonada, sucateada. Devido à participação pública, eu tive a ideia, chamado pelo povo, e tive o primeiro trauma na política. Fui candidato a vereador em 1992. Pouca gente sabe, Litos. Eu fui o mais votado da capital. Só que naquele tempo não se votava em número, se votava em nome. E eu, Bodinho, no registro da candidatura, só valia o voto por Antônio José Lira se fosse Antônio José Lira. Antônio José era para outro, Lira era para outro. No final, as apurações, nesse tempo, no Sesc, no Verdão, no Tigrão, eu fui comemorar. E nessa, eu perdi por 18 votos, quando na verdade eu tinha sido mais votado. Foi eleito o Antônio José e foi eleito o outro, o Lira. Esse não conseguiu ser eleito, mas ainda teve 800 votos. E a porca me comeu pela primeira vez. Só que naquele tempo, você era candidato e você tinha realmente a expressão popular e a vontade do povo. Naquele tempo, eleitor ia para o Marquês a pé, lutar com garra, brigando pelo seu candidato. Não é essa esculhambação que tem hoje. Daí, eu fui para o setor privado. Sou pioneiro na área de eventos, 40 anos. E fui escolher a região do Grande Disseu para morar. Vindo já do Fundo Rural, que uma das rotas que eu entregava carnê do aposentado era na rota Todos os Santos, Bom Princípio, Zina Santana, Lagoa dos Afonsinhos, Boquinha, Golá e Nova Olinda. E daí começou para valer o outro recomeço do Antônio José Lira, tentando uma vaga na Câmara Municipal.
E aí eu perdi uma eleição, 2, 3, 4, 5, fui eleito na sexta. Me chamavam de doido, que eu não ia conseguir. Mas eu pensava que eu já era experiente. E aí fui fazer o mandato, prefeito na época, prefeito Firmino Filho. E eu botei, foi tinindo, botei, foi sem pena. Porque eu não queria ser nem oposição, nem situação. Eu queria representar o povo de Teresina. E ia ser novamente uma grande votação. O prefeito Firmino me chama, Lildes. Eu, Bodim, o que é que você quer para ficar comigo? Eu tendo uma vista da pessoa na época de oposição. Mas eu não era nem a favor, nem contra o prefeito. Tinha respeito pelo prefeito Firmino. Mas o povo me via como oposição. Ele disse, o que é que você quer para vir me apoiar? Eu, abestado, disse, eu quero 2 asfaltos. Eu quero interligar o Parque Sul através da Avenida Manuel Aris Neto e a Avenida Josué Moura Santos, porque eu já estava trabalhando na Rocinha de Morada Luna, com a emenda do deputado Átila Lira, e tinha que interligar Kennedy, interligando a Zona Leste, a Zona Norte, através da Josué Moura Santos. E o Firmino disse, venha me apoiar, que eu honro. Prefeito honrou. Só aquele matriculado, no Parque Sul, onde eu arrumei a Manuel Aris Neto, ele botou 5 vereadores. E lá, na região da Socopa, da Josué Moura Santos, da Pedra Mole, botou o vereador Ítalo, nosso amigo Ítalo. E nisso aí a porca me comeu de novo. Só que eu vinha sempre em candidaturas. Só que aquele voto espontâneo acabou para vereador. Aquele voto não existe mais. E os órgãos controladores sabem disso. Eleição de vereador em Teresina, como também em Fortaleza, lá na Caixa Prego, é dinheiro. O voto espontâneo não tem mais. Gente chega e me pergunta o seguinte aqui, concluindo. Como é que você perdeu a eleição de vereador um dia desse e quer ser candidato ao Senado? Porque eleição de vereador, todos nós sabemos como é que acontece. O líder conhece, você sabe, o cinegrafista sabe, as famosas listas. Para você ter ideia, uma avenida chamada Dalzina Santana, Avenida Camilo Filho, 12 quilômetros de iluminação, sinalização, alargamento, acostamento, galeria, meio-fio, iluminação. O povo sonhou 43 anos. 15, 20 mil envolvidos em 10 bairros. Se você pegar Todos os Santos, Bom Princípio, Zina Santana, Lagoas Afonso, Boquinha, Golá, Nova Linda, Ressurreição, tudo ali, 20, 30 mil votos envolvidos. Você sabe quantos votos o Antônio Zé Lira teve? 70. Onde é que está o erro? Eu só fiz trabalhar. Eu estou com dor de cotovelo? Não. É o dinheiro. É o dinheiro. Dinheiro às vezes roubado, na sua grande maioria, que tira a consciência do eleitor. Só que eu enxerguei. Em 2018 eu tinha sido candidato ao Senado. E praticamente não fiz campanha. Só que aqui não é pedindo voto. O voto para o Senado são 2. São 2. Aqui é esclarecendo, viu, TRE? Eu não estou aqui pedindo votos, não. Eu acho que se o Antônio José Lira tivesse sido candidato a vereador e tivesse o eleitor podendo dar 2 votos, ele tinha dado o primeiro, que foi o Capim, e o segundo, até um dia desse eu pensava que seria para mim. Não, ele ia vender de novo. Agora, para o Senado é diferente. Por quê? Porque o Senado, você pode perguntar a qualquer pessoa nesse estúdio aqui, ele normalmente tem um. Ele tem um, mas ele não tem um segundo. E Minas Gerais, com 853 municípios, eu conheci um cidadão lá, que era vereador, lá de Divinópolis, do interior. E ele saiu candidato. Numa época muito complexa, como essa agora. As pessoas viram ele fazendo uma pré-campanha, como o Antônio José Lira está fazendo. E aí, quando chegou, amadureceu a história dele, ele contou a história dele. Ele só precisou ser ele, como eu estou sendo eu. Resultado, votavam num grandão e nele, no outro grandão e nele, no outro grandão e nele. No final, o Cleitinho é senador pelo estado
de Minas Gerais. Então, concluindo a minha vida todo o tempo foi o trabalho, todo o tempo foi dedicado, e eu nunca consegui algo na política, que foi ser falso. Eu sou fiel, eu sou guerreiro, eu sou da luta. Uma vez o cara me disse: Antônio Zé Lira, mas me disseram que tu é meio doido. Eu digo: você já viu rasgando dinheiro? Não. Então, eu sou doido. É por trabalho, é por vontade. Prova que no setor privado, sítio antigamente, quem dizia que alugava sítio era louco. Inclusive disseram comigo. E hoje é uma atividade que gera renda e gera emprego. Então, o Antônio José Lira não vem para essa pré-campanha de senador, não vem para essa eleição de senador para fazer graça. Eu não vim para ser coadjuvante, eu vim para ser senador. E aqui eu deixo uma frase que surgiu lá na cidade de Ouro Preto, onde eu morei 5 anos. O impossível, olhe bem, o impossível não resiste ao poder de Deus. Vamos para essa pré-campanha e o Antônio José Lira não veio para fazer graça com ninguém. Bom, fecha aqui em mim. Agora eu vou falar, você conhecer um pouco mais da história do Antônio José Lira. Eu vou falar um pouco sobre essa camiseta aqui. Quem compra seu voto rouba seu futuro. Inclusive, futuro dos outros, está aqui corroborando com o que o pré-candidato Antônio José Lira falou sobre a compra de voto, que é muito forte aqui ainda no Piauí. Vamos botar aqui a tela de patrocínio. Porque eu vou explicar essa camiseta agora. Pronto, estamos aí. Se você quiser... Lembrando que nós estamos no Estúdio Hub, tá bom? Estúdios Hub, né, se você quiser fazer o seu podcast, o seu programa ao vivo, gravado aqui nessa qualidade que é excelente, entre em contato com eles no Instagram, Facebook, TikTok, onde eles estiverem. E essa camiseta é o seguinte: quem compra seu voto rouba seu futuro. Nós estamos com uma campanha para você ajudar aqui o nosso podcast também. Essa aqui é de parcerias e também serve para Pix, 869919990. Você pode mandar um Pix no valor que você quiser para ajudar a nossa causa. Nós vamos agradecer aqui todos os valores que mandarem, mas quem mandar acima de R$100 vai ganhar essa camiseta. Temos várias dessa camiseta e todo mundo que mandar acima de R$100 vai ganhar uma e vim buscar aqui nos estúdios, tá bom? Ribas de Brasília, temos perguntas para o Antônio José Lira antes de irmos para as pautas? Tenho sim. Antônio, você é candidato ao Senado e você mesmo falou que é uma campanha extremamente difícil, mas você vem nela para não ser coadjuvante, ser um protagonista nessas eleições. Mas a gente sabe que existem 2 candidatos muito fortes que têm uma estrutura governamental e de cargos de poder. No caso, o Júlio César, que é deputado federal, e tem o PSD, um partido com 65 prefeituras, e Marcelo Castro, senador da República, com o MDB, um dos partidos com mais deputados dentro da ALEP, da Assembleia Legislativa do Piauí. O que você acha desses 2 candidatos, Júlio César e Marcelo Castro? Olha, algumas pessoas comentaram o seguinte, Riba: o Antônio José Lira vem para bater? Eu digo não. Eu vim para esclarecer. E comecei a esclarecer na própria casa, que eu tenho todo um respeito por ela, que é a Câmara Municipal. Antes de entrar nos senadores, eu vou só fazer aqui um registro. Depois que você faz uma avenida como a Camilo Filho, justifica a votação que você teve? Não. Mas eu não tenho dor de cotovelo. Eleição de vereador é o seguinte: um eleitor é abordado por 50 candidatos a vereador da cidade. 30 mentindo e 20 comprando. Quando tu espreme, 25 mente e compra. Aí eu vou para uma eleição e não vou dizer isso? Quer dizer que o errado é o Antônio José Lira, que trabalhou, que se ajoelhou, queimou o beiço no asfalto quente, sonhou com o povo, realizou, prometeu, cumpriu, e é o ruim de voto. Não. É porque a política virou esculhambação. Por exemplo, eu vou ficar calado diante de um candidato, de um pré-candidato que é deputado federal. Aí eu vou ficar calado. Aí ele quer ser senador. A mulher já é senadora. O povo tem que saber disso. Aí ele tem um bebezão
que foba em tudo quanto é lugar, que vai ser o deputado federal mais votado, e vai ser sim! E nós sabemos como ele vai ser. Por isso que estão se matando. Aí já tem o 3º mandato para a família. Aí tem 5 candidatos a deputados estaduais que comem da mesma gamela, são da mesma família. Um filho, uma filha, um afilhado, um enteado e o operador da quadrilha. É muita caridade para uma família só. O Piauí quer pagar essa conta? Eu não acredito que pague. Outra coisa, quando folgam que trazem algum tipo de recurso, já vem carimbado com suas construtoras, com suas famílias. Aí o Antônio José Lira, candidato, não vai falar isso. Ah, se o Antônio José Lira falar, ele está batendo, ele está contratado com alguém o contratou? Não! Eu tenho nível, eu tenho um berço, eu tenho história e eu tenho um direito de disputar essa pré-candidatura ao Senado e a candidatura ao Senado. Então, os 2 que são do governo, eles vão prestar contas sim com a população, num debate com Antônio José Lira. E o que tiver medo de debate com Antônio José Lira, peça para cagar e saia. Porque com o Antônio José Lira eu não vim para brincadeira. Olha, gente, eu já fui testado por Deus. A minha fé, quem me conhece sabe, e eu nunca perdi a fé. Eu venho para essa pré-campanha ao Senado, não é para fazer graça, é para me alertar Teresina, alertar o Estado, que tem uma alternativa na sua segunda opção. Um homem que conhece o lazer e não acredita num lazer só de propaganda. Como é que querem turismo se não tem água em Barra Grande? Como é que querem turismo se Luiz Correia, interligando com a região do Coqueiro, não é duplicado? Como é que querem? Nós temos o 2º entroncamento do Nordeste. O primeiro é Feira de Santana. Nós temos o de Picos, não é duplicada. Como é que nós queremos um cerrado que as estradas só acontecem na imprensa? Eu vim para dizer que eu serei nessa pré-campanha e serei nessa campanha o Antônio José Lira. Aí o povo vai fazer a opção. Ou ficar com quem tem história, ou ficar com esses 2 candidatos do governo que o povo sabe. Eu vou perguntar: o que é que vocês fizeram para as famílias dos piauienses? Porque até agora nós só sabemos que vocês fazem sim, fizeram muito para a família de vocês. Rapidão, o senhor tocou nos assuntos aqui que eu acho muito importante. Eu fui candidato a vereador também na eleição passada, eu obtive 500 votos, sem R$1 de compra de voto, sem nada. Ainda devolvi dinheiro do fundo eleitoral pro TRE, que eu não consegui gastar o dinheiro todo, sobrou dinheiro ainda. E assim, eu sempre toquei muito na campanha. E eu ainda fui multado. Foi multado? É. Eu quase fui também. Fizeram um pente fino gigantesco em cima de mim, que eu duvido que fizeram com os outros, mas tudo bem. O senhor falou muito da compra de votos. Durante a campanha, eu toquei muito nesse assunto. Eu falava, muita gente que eu achava que era meu amigo me pedindo dinheiro. Eu falei, cara, não vote em mim, não. Aí eu fiz um vídeo, eu falei, olha, quem tá me pedindo dinheiro, não mande mais mensagem, não vote em mim, eu não faço nem questão. Eu prefiro perder com os meus votos conscientes que eu vou ter, do que ganhar com voto comprado, com dinheiro do sofrimento do piauiense. Porque durante aquela campanha, tava todo mundo reclamando, nos hospitais não tem remédio. Por quê? Porque roubam o dinheiro dos remédios e levam pra comprar voto. Então, eu sempre toquei nesse assunto. Quem vende voto, vende o seu futuro. Essa camisa é perfeita. E ela falta uma frase. Vende o futuro da sua família, do seu vizinho, dos seus amigos. Porque a compra de voto é um problema. E eu gosto muito do senhor tocando nesse assunto, que é muito importante. O senhor também tocou no assunto aqui das famílias tradicionais do Piauí, né? Que acham que o Estado piauiense é um reinado, onde tem o rei, o príncipe e a rainha. E eu acho isso ridículo também. E eu queria saber, aprofundar um pouco mais nesse assunto, qual a sua opinião sobre esses políticos que estão já em mandatos aí que receberam do bisavô e continuam até hoje, e o povo piauiense continua em berços esplêndidos, né? Mas nunca vai pra frente. Olha, você imagina, eu morei muito tempo em Belo Horizonte, na cidade de Ouro Preto e na cidade de Belo Horizonte. Morei 10 anos em Minas Gerais. Tive um acidente lá, era para ter morrido. Quebrei as pernas, o braço, o nariz, fiquei 30 dias na UTI, fiquei 9 meses em colchão d'água. Mas era para me continuar a caminhada. Eu tinha um propósito, Deus tinha um propósito. E eu terminei vindo para cá.
E aí recomecei minha vida novamente agora. Agora você já imagina, você estando lá, todo o estado tem 3 senadores. Você já imaginou perguntar ao Piauí, que tem 3 também, que vai ter 3 também, e perguntar quem são os senadores do Piauí? É o marido e a mulher. Rapaz, Isso é ridículo. rapaz, o marido e a mulher. E aí você, mas esse Antônio Zé Lira fala alto, ele grita. É não. Eu tenho um hobby de criar galinha, capote, peixe, e tem um negócio, o pato. Todo mundo pensa que o ovo da galinha é melhor do que o pato. É não. O ovo do pato é até mais nutritivo. Mas quando a galinha bota o ovo, ela sai cocorocococó, fazendo Zoada. alerta que ela tá chamando a atenção. E nessa o pato fica para trás. E a vida tem que ser assim. Agora imagina, as assembleias, normalmente, tem uma família tradicional que sempre vem com um deputado, né? A gente respeita, representa o interior. Eu não acho muito fora do planeta, não. Desde que tenha um trabalho e o dinheiro seja limpo. Agora, tu já imaginou 9 mandatos para uma família só. Tem gente que chega e diz, você está cismado com o candidato tal. Eu digo, rapaz, ele era que dar vaga, era para outro. Ele não tem nem condição de ser candidato mais. Ora, eu já fui lutador de boxe, jogador de futebol, pouca gente sabe, da seleção piauiense. Chutava a bola do meio do Albertão. Era jogador duro, no tempo de Rui Lima, de Kaká. Hoje eu estou aposentado, 65 anos. Eu não vou chutar a bola. Tem um candidato ao Senado que foi chutar a bola, caiu no chão. O calombo ficou na cabeça, seguravam ele, dava água, ele se engasgou com a água. Nós temos que ter representantes que realmente vai fazer um Piauí melhor, rapaz. Você tem que olhar alguém e dizer o que é que esse cidadão fez na vida e o que é que ele pode fazer para nós, para a saúde mental, para os autistas que as famílias sofrem, para o esporte que as praças às vezes não vêem um recurso. Nós temos que ver representantes que vão transformar a vida da gente. E esse sentimento eu quero levar. Agora pegar uns aí que estão desde 1900 e carne assada no Senado, não representam, o que é que vai trazer para o povo? Nós temos que ter essa alerta. Porque eu pergunto, venha cá, eu já fui de fundo rural, IAPEP, vereador, por onde eu passei, eu deixei a marca do trabalho. Por que eu não posso ser senador? Porque nem bonito, eles não são mais que eu. Só tem um aí que está disputando, que é mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas tem uns 2, 3 aí que estão só o bagaço igual eu. Estão cambaleando, entendeu? Então nem bonito, eles não são mais que eu. Então, eu venho para essa pré-campanha para valer, não estou para brincadeira, acredito, quem quiser me chamar de doido, chame, mas foi me chamando de doido que hoje tem a Avenida Camilo Filho, tem a Via Sul, tem a Rocinha de Morada Luna, tem a Dom Helder Câmara, tem a Mestre Dezinho, tem a Galeria do Mucambinho, que apareceu não sei quantos pais lá, mas lá foi o Antônio José Lira, e sendo justo, que também todos têm sua prestação de serviço. E eu não vou deixar de elogiar quando merecer, não. A Galeria do Mucambinho, eu já disse 1000 vezes, e não é porque eu vou disputar uma vaga com ele que eu vou dizer que não foi ele que ajudou com o recurso. Foi sim do senador Ciro Nogueira. E não tem esse negócio de dizer, mas você não bate no Ciro. Eu não bato nele porque o que trouxe mais recurso foi ele mesmo. E eu não vou falar diferente. E os demais que são pré-candidatos, todo mundo sabe que alguns chegam com recurso, mas o recurso vem com o pedágio. Quem me diz são prefeitos. Antônio Zé Lira, só um adendo à questão do microfone. Dá uma arrumada aqui, para deixar um pouquinho mais perto. E água pro entrevistado também. Ele melhorou?
Pronto, Pronto, melhorou perfeito. muito. O Diego tava dizendo que era pra você falar mais perto do microfone. Porque tava aqui. muito mais aqui na barriga, mas agora tá ótimo. Mas acho que dá dando E pra tem uns escutar que tranquilo, dizem, né? você Dá- vai dá pra- morrer nessa eleição. Eu digo, vou não, vou matar muita gente de raiva. Ó, matando, vamos para umas pautas, tá bom? Vamos separar aqui umas pautas. A primeira pauta que nós temos que comentar é porque começamos a semana aqui com confusões aí na Câmara dos Vereadores aqui da capital teresina em relação a uma votação que teve, tá bom? Sobre relação ao IPTU, onde acabou sendo votado ali como é que é o escalonamento. Escalonamento. Foi votado escalonamento. E o vereador Petrus Evelyn fez uma publicação mostrando a imagem ali dos vereadores, dizendo que ele tinha sido o único que não tinha votado sobre um aumento de imposto. Aí, então, os colegas vereadores foram, então, no outro dia na sessão e disseram, não, mas ninguém votou o aumento. Nós votamos o escalonamento. Porque o aumento já tinha sido aprovado ano passado. O aumento já tinha sido aprovado. Teve essa pequena confusão, ele até apagou a matéria, né? Mas ele publicou um vídeo também. Vamos assistir aqui o vídeo e depois vamos escutar o posicionamento do Dragalana, que falou na Câmara. Então, Nunca conte comigo para qualquer aumento de imposto para o teresinense. Eu fui o único vereador que votou contra o aumento do IPTU. Enquanto tem vereador aí falando que defende você, na verdade, ele está favorável à Prefeitura de Teresina. A verdade é o seguinte, a Prefeitura ficou mais de 20 anos sem reajustar o IPTU. Eu não sou contra reajustes graduais, lentos, suaves. Mas dessa maneira que está acontecendo, é abrupto, é agressivo ao bolso do teresinense. Nessa época, de 2002 até agora, passou Firmino, Silvio, Firmino de novo, Elmano. Aí depois chega o prefeito Silvio Mendes e diz assim, não vamos falar sobre o passado, para falar sobre o Firmino e sobre o Elmano. Isso é vocês falar dele mesmo. O próprio Silvio Mendes não fez esse reajuste. Se fosse feito gradualmente, desde 2002, ele seria suave. Aqui existe também uma ideia de que não se pode fazer o IPTU mais caro para grandes terrenos que ficam localizados em lugares estratégicos na nossa capital. Porque essas pessoas são milionárias e irão judicializar esse aumento. Veja só, nós estamos pagando a conta de alguns funcionários que a Prefeitura tem medo de fazer o IPTU de grandes terrenos que estão abandonados, que não estão sendo utilizados para nada. Outra coisa, fala-se de que, se não tivesse aumento do IPTU, a cidade vai quebrar. Parece que não vai ter cobrança nenhuma, vai entrar R$0 nos cofres da Prefeitura. E isso não é verdade. A Prefeitura vem cobrando o IPTU e os serviços públicos, eles não funcionam. Não é por falta de dinheiro, é por falta de uma administração correta, adequada, honesta com o dinheiro público. Outro fator é dizer assim, haverá perda de receita, a Prefeitura vai ter perda de receita. Parece que nós estamos pegando o dinheiro e jogando no lixo. Isso não é verdade, o dinheiro está ficando no bolso dos teresinenses. O dinheiro que você não paga de imposto, ele fica no seu bolso, na sua carteira, você gasta com o que você quiser, com o que você achar melhor. E para mim, o dinheiro mais responsável é aquele que é meu, que é o seu. Você ter o seu dinheiro é muito melhor do que você dar o seu dinheiro para o governo, para ele administrar para você e retornar em forma de serviços públicos tão precários como o que a gente tem aqui. Eu vou continuar votando contra, eu não sou contra reajuste, mas tem que ser algo suave para que seja adequado para a realidade teresinense. E não isso aí foi imposto hoje, inclusive em regime de urgência, votação em apenas 2 sessões, sem um debate com os teresinenses, que são aqueles que realmente irão pagar a conta no final. Nunca conte comigo. Bom, esse foi o vídeo do vereador Petz, mas a da confusão foi uma imagem que foi colocada, que ele até apagou, acho que até ele disse que confundiu ali, dizendo que realmente era o escalonamento, mas teve a confusão, os vereadores entraram para a confusão, inclusive vereadores até colegas dele, como Pedro Alcântara, disseram que ele estava prejudicando os outros, inclusive dizendo que iam levar ele para o Conselho de Ética, tá? Eu já acho exagero. Eu acho um exagero também. Eu não acho que isso. Eu acho que ele errou, ele pediu desculpa, apagou, não merece cassação. Mas caçar por causa de uma postagem no Instagram, pelo amor de Deus, gente. Mas vamos escutar, antes de passar para o Antônio Zé Lira, vamos escutar o que o Dragalana disse. Porque o Dragalana subiu o tom lá na Câmara dos Vereadores e inclusive, usando palavras de baixo calão, se referindo à página, o piauiense. Vamos escutar. Vereador Dragalana. Obrigado, vereador João Pereira. Quero aqui relatar um pouco desse assunto que realmente ontem também me deixou mole, Pedro Alcântara, constrangido ali nas redes sociais. Temos uma atuação muito constante nas redes sociais, João.
presidente. E muitas pessoas marcando, igual o Rocalim falou, até tu, Rocalim. Até tu, Dona Galana. Poxa, cara, tanto que eu acredito em ti. Aí as pessoas pensam que os 28 vereadores estão lutando aqui contra a população de Teresina, presidente Deolindo. Eu quero aqui que essa casa se levante e leve essa causa para a comissão de ética. Aqui em nome do presidente Fernando Lima, que essa casa não pode ficar lá diante desses fatos. Eu acredito que quem quer ser candidato tem que ir para a rua visitar o povo, mostrar propostas decentes, mostrar resultados. Agora, mentindo, inventando coisas, para poder dizer que só tem um vereador nessa casa, para dizer que ele é o bambambam, para dizer que ele é o das redes sociais que resolve tudo. Isso aqui não é molecagem não, rapaz. Olha, ele está pensando que só ele tem força nas redes sociais e todo mundo vai se calar aqui por conta de uma página. O piauiense. Piauiense é merda, rapaz. Negócio de página. Eu quero dizer que a minha revolta, a minha indignação, porque ali, aquela página serve para acabar com muitas famílias, Pedro Alcântara. Tantos empresários decentes. E nós agora estamos sendo vítimas. Os 28 vereadores para dizer que nós somos contra a população. Eu não vou me calar, não. Para dizer, João Pereira, que nós estamos contra o povo que nos deram o nosso voto, o que paga o nosso salário. Se tem alguém que manda nos vereadores, é o povo de Teresina. Presidente Deolindo Moura. Aqui fica a minha indignação mesmo. Bom, tá aí. Eu quero aqui fazer um requerimento verbal, se for, Tá aí eu posso chamar o vereador Dragalana disse. Eu acho que não vale cassação, isso não tem medida para cassação e conselho de ética. Mas vamos escutar agora a opinião do Antônio José Lira, os vereadores que está aqui lesados, conosco. que processem ele. Né? Vamos escutar aqui a opinião de Antônio José Lira, que está conosco aqui, pré-candidato ao Senado do Estado do Piauí. Durante 12 anos, eu fui professor de matemática. Eu sei matemática, de cós salteado, de cabeça para baixo, tudo isso aí. E dava aula com gosto. Quero fazer 2 registros com relação a isso aí. Primeiro, para os vereadores, bem feito. Que o Antônio José Lira, que ama essa casa e ama a cidade de Teresina, o meu nome é Antônio José de Freitas Lira. Admiro muito a irmã Janaína, mas eu não tenho nada a ver com a irmã Janaína. Mas sou danado para adivinhar. Mas não adivinho totalmente, porque se eu adivinhasse, eu jogava na Mega Sena. Mas eu cheguei para essa casa, quando eu vi aquele popstar entrando, uns com medo dele, outros cagando nas calças, outros querendo ser amiguinho de maneira covarde. E eu dizendo, vocês vão ver o que é que vocês vão pegar. Bem feito. E dou um conselho também para os colegas vereadores. Não vão punir ele, não. Ele não errou, não. Ele fez de propósito. Agora, se vocês forem punir ele, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai balançar as franguinhas e se vitimar e ser eleito deputado estadual, enganando a população, como se elegeu o vereador. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo lembra nessa sala aqui. E mais 4 milhões de pessoas que viram um vídeo, o Antônio José Lira quase indo no murro com meu amigo Tererê. Mas ninguém lembra a causa da briga. A causa da briga é porque na época da votação da concessão, 5 vereadores ficaram ao lado do povo. Antônio José Lira, Tereza Brita, Paulo Roberto da Iluminação, Inácio Carvalho e Cida Santiago. Os outros votaram contra a cidade. E alguns estão aí eleitos até hoje. Naquele tempo eu denunciei, para me chegar aí no cidadão, que a taxa de esgoto, que na época de 60%, ela iria passar nos anos subsequentes, de 2017, 18, 19 e 20, para um reajuste de 70%, 80%, 90% e 100%. E esse cidadão aí começou a esculhambar a água em Teresina. Ele deu faniquite, ele quis desmaiar, ele desmaiou, quis dar um murro num pé tamanco, mas ele queria a CPI da água em Teresina. E depois conseguiu. Depois ele deu outro faniquite. Eu queria ser o presidente.
conseguiu o seu presidente. E depois, quando ele teve a oportunidade de denunciar essa empresa safada, ele abortou. Hoje anda me processando aí. Vereador, você tem que processar então o povo. Porque quem diz que você se vendeu para a Água de Teresina, não é o Antônio José Lira, não. É o povo de Teresina. Ainda bem aí rapidinho com relação ao IPTU. Ele errou de propósito. Ele jogou a população contra os vereadores. Não houve votação, houve votação do escalonamento. Ele falou isso de propósito. E eu digo para a Câmara, não usem a punição. É isso que ele quer. Quer ver outra coisa? Aquela parada de ônibus safada que tem lá no São Joaquim, na Rui Barbosa, ela não era para ter nem sido construída. Mas ele é sabido. Ele pegou um abaixo-assinado para atingir o prefeito, porque ele sabe, me processa de novo, se tu não foi pedir dinheiro para o palácio da cidade. Bandido, picareta, quer enganar a Teresina, enganar o Estado agora. Por bem, não pode derrubar aquela parada. Ela não era nem para existir, mas ela não pode ser derrubada. Ela não pode, ela não pertence a Teresina. Ela é da Caixa Econômica, é empréstimo. Ele está fazendo isso para iludir, para agredir um prefeito sério, honrado, que Teresina tem que ter orgulho, que é o doutor Silvio Mendes. Foi eleito às custas do PP, foi eleito às custas do recall do Silvio Mendes, foi eleito através do Silvio Mendes, da história do homem honrado como o Silvio Mendes. E hoje fica jogando pedras no palácio. Um forasteiro, um usuário de crack. E quem está dizendo não é o Antônio Zé Lira, não. Quem disse que é usuário de crack foi o próprio vereador. E não é porque eu sou pré-candidato ao Senado que eu vou me calar. Ser eleito vereador de Teresina não é fácil. Ele foi eleito com a internet. Eu sei qual é a força da internet. Antigamente, Trabulho, você dava uma aula e dizia o teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O aluno engolia. Hoje ele não engole, porque tem um celular. Por isso que o filho do pobre hoje passa em juiz federal. Porque ele estuda. O Paraíba está vendendo um celular de 60 vezes. É a oportunidade do povo, é a oportunidade do pobre com o celular. Mas o celular também causa esse mal, como uma equipe dele, preparada, da maldade, conseguiu ser vereador de Teresina. E eu já disse para o prefeito Silvio Mendes, ele não é esse inteligente todo, não, esse vereador Petros. Pode me processar 100 vezes. Ele tem uma equipe que está dentro do Palácio da Cidade, comandada com outro psicopata da iguala dele, chamado Daniel do Asfalto. É o doutor Silvio querendo trabalhar e eles armando contra o prefeito. Um homem sério, um homem polido, um homem que não tem nada que macule a imagem dele. E ainda tem uma Câmara Municipal que foi mal acostumada pelo homem bom, que é o doutor Pessoa, que enganaram o doutor Pessoa. Alguns se elegeram às custas do doutor Pessoa. Só que eles pensavam que o doutor Silvio tinha aquela forma de fazer algo com ele e ele ficar só assistindo. Doutor Silvio é diferente. Por isso que muitos hoje não defendem o doutor Pessoa, inclusive não defende ao Silvio Mendes e ainda fazem parte da bancada. Ontem, eu vou te dizer rapidinho, ontem um grupo de vereadores me ligou. Antônio Zé Lira, aconteceu isso. Eu digo, o vereador tal, aí eu não vou dizer o nome, mas eu disse, porque aí expor demais. Vereador tá aí, na chamada de viva voz? Tá. Bem feito para sua cara limpa. Você não andava com o Petrozinho no colo? Você não andava com ele no colo? Isso é um bandido. Tem psicopatia contra o Antônio José Lira. Procurou o presidente para denunciar a minha mulher. Uma mulher séria, honrada, bondosa,
uma grande mãe, uma grande esposa. Mas ele descobriu que era assessora do Enzo. E ele começou a perseguir. O presidente Enzo chamou ele e disse, não faça isso. Ela está doente. Ela tem problema de depressão. Aí que ele foi com a maldade. Aí que ele foi para cima. Envolveu o Ministério Público. Fez tudo. E todo mundo sabe o que aconteceu com minha esposa. Deus levou num momento de fraqueza. Vereador Ismael me chamou. Lira, como é que eu te dou um abraço? Eu digo, mande só o recado para aquele canalha, para aquele bandido, para aquele que não tem compromisso com a cidade, que enganou Teresina e quer enganar o Estado. Que minha mulher morreu. Que minha mulher morreu. Aí o vereador Ismael disse, Lira, mas vocês ficaram com um filho de 13 anos. Vou viver para ele, vereador. Agora diga para esse canalha do Mato Grosso que a sorte dele com Antônio Zé Lira tem hoje 65 anos. Porque se eu fosse playboy igual um tempo aí, ele não ia terminar nem o mandato dele. Ribas aí de Brasília, algum comentário? Sobre isso, a sua esposa, infelizmente, ela cometeu o autoextermínio. E você até respondeu, você acha que esses atos do vereador influenciaram de fato ela a cometer esse ato contra a própria vida? Eu seria irresponsável se eu dissesse que ele foi culpado diretamente. Mas que ele deu uma ajudazinha, ele deu. Porque quem tem depressão tem toques. E o toque pode aumentar. Ele sabia que a minha esposa estava muito doente. Uma coisa é você receber uma visita de um oficial de justiça, um Antônio José Lira desse experiente, que foi do Fundo Rural, aposentou 3.000 pessoas. Nem todas as aposentadorias, às vezes, são feitas de maneira correta, não de má fé. Às vezes, burocracia. Então, um oficial de justiça na sua casa é normal. Quem está na política, você mesmo recebeu intimação, eu também. É normal um oficial de justiça. Mas uma pessoa que está doente, ser exposta na imprensa como ela foi. Então, respondendo um Riba, eu não seria responsável para dizer que ele foi o culpado. Agora que ele deu a participação, dando o último empurrãozinho, ele deu. E ele vai pagar, com a vida. E quem vai dar o troco para ele é a vida. Agora esse canalha, se for eleito deputado estadual, o Piauí pode ter certeza. Teresina já foi enganada e ele também vai ser enganado. Por isso que eu digo pro Dragalano, Dragalano, não pensa que ele vai fazer campanha indo em casa de ninguém, não. Ele vai fazer de maneira de má fé com a internet. Com a internet. Porque foi assim que ele enganou Teresina. E é assim que ele quer enganar o estado do Piauí. Pode ver, quando ele vai para Parnaíba, ele bate de frente com quem? Com a Gracinha. Porque um lado vai ficar ao lado dele. Quando vai para Picos, ele estava esculhambando o prefeito de Picos, falando sobre não é certo botar a esposa candidata, porque ele sabe que vai ter uma parcela que vai ficar a favor dele. E nisso ele continua sorrindo do piauiense, sorrindo do povo de Teresina. Por isso que eu disse ontem o seguinte, a tua sorte, bandido, é que o Antônio José Lira não está na Câmara Municipal. Porque se eu tivesse, eu chegava logo no primeiro dia e dizia assim, acabou a tua era. Vai cantar de galo, galo não, de franguinha, em outra freguesia. Porque agora chegou um galo de raça, que o nome é Antônio José Lira, que vai te espenar o subricu dessa galinha. Vamos falar um pouco sobre o Helder? Ei, vamos falar um pouco sobre o Helder. Acabamos falando ontem. Dessa galinha do cu pelado. Ontem ficamos devendo falar sobre o Helder Eugênio, ele que é dono do portal 180 Graus.
do Instituto Datamax. Datamax, Ribas. Datamax, correto? Não, acho que é outra pessoa o dono, mas o 180 graus é um dos sites que expõe as pesquisas do Datamax. Perfeito. Outra pessoa é o dono, mas eles contratam o Instituto Datamax para poder fazer as pesquisas e publicar no portal 180. A gente conhece, né? As pesquisas, já conhecemos. Sim. Antônio Zé Lira conhece também, né? Nas eleições que teve aí 2022, você conhece muito bem também. Sim. Conheço todos. e agora... E sei os procedimentos de alguns. E agora, olha, ó, tá a foto dele, junto com o atual governador Rafael Fonteles, e uma empresa dele, inclusive no dia do aniversário dele, ganhou um contrato. Bem pequenininho, graças a Deus, né? Que eu vou passar agora pro Litzel falar um pouco sobre esse contrato, vai trazer essa matéria aqui pra gente. Um contratinho de 4 milhões de reais. Com o dono de um portal de comunicação, um portal que todos nós sabemos, todo mundo assiste, todo mundo vê, que é pró-governo. É o portal oficial de algumas das pesquisas que Dom Rafael já ganhando na Suíça. Então, é isso. Vamos chamar o Ribas para ele falar um pouco sobre essa licitação de 4 milhões de reais que ganhou a empresa, tá, do Helder Eugênio, que é o mesmo do 180 graus. Ribas? Sim, a empresa Centro Humano, ela ganhou um contrato de 4 milhões no dia 11 de março desse ano, que é justamente o dia do aniversário do Helder Eugênio, para organizar festas do interior do Piauí. É um contrato vultuoso e que é estranho. Foi feito pela Secretaria de Turismo e é estranho, diga-se de passagem, pelo fato não apenas dele ter sido feito no dia do aniversário do Helder, mas também por uma questão que é organizar festas, fazer festejo. A grande questão será que é um bom uso do dinheiro público no estado que existe gente famélica, usar para fazer dinheiro público para fazer festa? 4 milhões é muito dinheiro. A gente mostrou a ponte de 3 milhões e 300 lá que vamos já falar, inclusive acidentes. Esse vídeo viralizou, tá? Nosso vídeo. Nós denunciamos, mostramos que não foi utilizado da maneira correta, da estruturação. O vídeo já vai com 80 mil visualizações. Que realmente era para ser feito. Nós mostramos que visualmente passaram a mão de tinta e uma camadinha de asfalto. E agora tem essa licitação, esse contrato de 4 milhões com essa empresa do Helder Eugênio para poder fazer esses festejos no interior do Piauí. Antônio José Lira, o senhor como pré-candidato a senador, lutando aí pelo piauiense, pelo nosso estado, como é que o senhor enxerga isso? Uma verdadeira esculhambação. E eu sempre, quando digo algo, eu mostro fatos. Você sabe qual é o maior sonho que tem na região sudeste e a zona sul? É uma ponte interligando o Grande Disseu à zona sul e Teresina. Verdade. O projeto está feito. Eu já até mostrei para o prefeito Silvio Mendes. Mas só trata disso quem ama a cidade, como a gente. O maior sonho é esse. Sabe quanto custa essa ponte? 40 milhões. Sabe quanto foi feito? Só por essa quadrilha de um candidato ao Senado. Com festa do interior, e eu não estou sendo contra a festa, não. Hoje meu joelho é esculhambado, eu não danço mais. Mas eu era dançador, gosto de cerveja, gosto de vinho, gosto de cachaça. Não sou contra a festa, não. Eu sei que festa tem geração de renda, geração de emprego. Mas isso eles usam só de H de Moreira, 71, chave 14, faz de conta, o velho Miguel. Todo mundo sabe como é que essas festas e esses contratos acontecem. Só que ninguém pode denunciar. Porque na hora que for denunciar, vem Ministério Público em cima de você. Tem um tal, você tem que provar, você tem que ser condenado. Por isso que tem um picareta como esse vereador Petros, que passa o dia em Ministério Público e em Distrito Policial. Um dia desse eu fui pro Distrito Policial. Tanta coisa para a polícia resolver, uma falta de segurança grande, e eu lá, o Antônio Zé Lira, um homem que gera renda, gera emprego, prestando depoimento. Então, para você ter ideia, essa quadrilha desse candidato ao Senado gastou 100 milhões de reais, 100! O dinheiro de 2 pontes, interligando o Grande Disseu à Zona Sul de Teresina. Por conta desses recursos safados que roubam o Estado. E aí eles passam a perseguir. Quem tem coragem de falar, aí começa a ser perseguido. Por isso que eu digo, pode me esculhambar, pode me agredir.
o Antônio José Lira não veio para fazer graça nessa pré-campanha do Senado e na campanha. E candidato ao Senado que não tiver coragem de ir para o debate, olhar olho no olho com o Antônio José Lira, eu já disse uma vez, já disse 3 vezes, um grupo de amigos meus, tu tá baixando o nível, pede para cagar e sai, que eu não vim para brincadeira não. Vamos botar aqui na tela os valores temos aí, olha aí, ó. Tá aí, deixa eu me aproximar aqui só para enxergar melhor. Tá ruim. Tá aí, mas tá aí, ó. Contrato, tá aí, Secretaria do Turismo, Setur. Olha, ó, pronto, aí, pronto, obrigado. 4 milhões. Cadê? Orçamento, cadê? 12 meses. Aqui, ó. Valor, está aqui, ó. Valor global, 4 milhões de reais, tá bom? 4 milhões de reais. Assinatura do contrato 11 de março de 26. Prazo de vigência 12 meses. Essa Não, aí... e a melhor parte, lê ali, modalidade de licitação, lê aí. Cadê? Inexigibilidade de licitação. Aí a gente tem que questionar se era a única empresa capaz de fazer esse tipo de Eu acho serviço. que no Piauí tem não vou dizer centenas de empresas. Não, e não só no capazes. Piauí. Nota-se também tem que ver o são Brasil, para né? Porque apenas 3 municípios. Alguém pode voltar a imagem e mostrar a licitação? Vamos voltar a imagem e escutar o comentário do Ribas. Vamos voltar a imagem. Aí, tá a imagem, por favor. Leia o objeto do contrato para mim, Trabulo. Objeto do contrato: contratação de serviços comuns especializados destinados à realização das feiras do futuro, empreendedorismo, turismo e economia criativa, a serem realizados nos municípios de Teresina, Piripiri e São Raimundo. Aí é loucura. Aí não Aí é dá 3 certo. municípios. Aí não Como dá diz certo. o Bob Nunes, aí é loucura. Os 3 maiores só. Aí não dá Gente, certo. isso é ridículo. Aí não dá Eu certo. tenho 2 amigos que trabalham concorrendo isso aí também. Será que aí só não dá- não tem outras empresas? Será se não tinha outra empresa? Não digo nem só. Porque assim, no por que a gente tá Piauí. falando isso, pessoal? Porque quando eles não pedem licitação, é porque eles entende-se, né, que só tem aquela empresa Isso. capaz De realizar esse aquele serviço. serviço. Isso. O que não é o fato, né? Isso é óbvio. Então aqui fica até um pedido ao Ministério Público do Estado do Piauí e ao Tribunal de Contas do Estado. Vocês vão fazer nada não com esse contrato aqui? O Ministério Público tem que Principalmente dar o uma Ministério olhada. Público, que é o responsável por encaminhar essas denúncias ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça, porque isso aqui tá ridículo, né? Isso aqui tá assim, pra não tomar um processo aqui, vamos ficar falando só que tá ridículo. Vamos só passar aqui, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Mais algum comentário, Antônio José Lira, sobre esse contrato do Helder? Olha, o Ministério Público, ele foi 90 dias procurando minha esposa. 90 dias. Devia procurar, era um contrato desse. A delegacia de polícia, o Antônio José Lira, cancelou um compromisso com a igreja evangélica, que eu trabalho com eventos, porque eu tive que prestar o depoimento ali naquele show Automol, por conta da denúncia desse picareta, desse vereador Petros. Quem tá dizendo pra ti que tu é picareta sou eu. Tu sabe que tu pediu o Palácio da Cidade 60 mil reais, tu não sabe? Agora tu vai me processar? Pode processar 1.500 vezes. 1.500 vezes. Tô pouco ligando. Se a justiça quiser dar ganho pra um bandido, poder. Bom, fecha aqui em mim. Vamos puxar aqui de novamente a tela do patrocínio, tá bom? Vamos puxar aqui a tela do patrocínio. Lembrando que nós ainda estamos... Essa camiseta aqui, quem compra seu voto, rouba seu futuro. Ela está conosco para quem quiser doar ao projeto Rádio Calçada. Essa aqui, quem compra seu voto, rouba seu futuro. É o seguinte, o Pix é esse mesmo das parcerias, é o 8699919990. Você pode doar qualquer valor nós vamos agradecer você aqui no nosso programa ao vivo. E quem doar acima de R$100, do valor de R$100, vai receber essa camiseta, vir buscar aqui nos estúdios. Todo mundo que puder doar acima do valor de R$100 vai vir receber essa camiseta. Estamos chegando aqui ao fim do nosso programa, já é... Queria uma pergunta final, Trabulo, pro Não, eu vou Antônio abrir, José Lira. as perguntas finais. Já são 12h26, vamos abrir aqui as perguntas finais, antes das considerações finais do Antônio José Lira. Por favor, Ribas de Brasília. Antônio José Lira, hoje, o Piauí ele tem 2 candidatos nessa eleição de governo. A gente fala de 2 candidatos
os que são os candidatos majoritários. Um é o governador Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, que é governador e está indo para a reeleição, e outro é Joel Rodrigues, do Progressista, que apareceu nas pesquisas mais recentes, como Datafolha Intel, com quase 30%. Eu queria saber o que você acha do atual governador Rafael Fonteles e do candidato a governo pelo Partido Progressista, Joel Rodrigues. Bom, primeiro, eu quero só fazer um registro. Eu estou trabalhando para o meu candidato ao governo, Eliseu Aguiar. Essa eleição vai dar segundo turno. Pode anotar. Essa eleição está parecendo muito com a eleição de 94. Você pode ver, Ribas, que eles estão brigando direto. Coisa que começa errada, termina errada. Aí nós vamos ter, num primeiro momento, uma disputa. Uma chapa que não está completa, que é a do Joel, por enquanto. Que até agora está aguardando o vice, representa o povo, representa o lado humilde. E outra que é da elite. Da elite. O povo vai fazer o julgamento. Agora eu estou torcendo que ainda consigamos viabilizar a candidatura do Eliseu Aguiar para a gente levar essa eleição para o segundo turno, e nós não vamos vir como terceira via. Nós vamos vir como primeira via. É igual o Senado. O Antônio José Lira aqui não vem para brincar. Eu venho para disputar e ganhar a eleição. E vou deixar aqui uma frase no ar. Acredite em você. Acredite no seu sonho. Foi assim que eu consegui tudo que eu venci na minha vida. Porque o impossível pode sonhar e lutar. O impossível, ele não resiste ao poder de Deus. Primeira vez, Trabulo, que eu lhe vi, eu vi que você tinha vontade. A primeira vez que eu vi o Whitson, foi até me esculhambando, na Camilo Filho. Mas hoje ele passa a ser a testemunha que eu lutei, perdi a eleição, mas a história ficou. Sim. E se eu não tivesse sonhado e lutado, eu não tinha conseguido. Então, o impossível, ele não resiste ao poder de Deus. Lidson, pergunta final ao Antônio José Eu queria Lira. fazer uma pergunta, porque assim, o cargo de senador hoje, ele é um cargo que tá muitas polêmicas em cima, né? E saiu uma pesquisa recente que a maioria dos brasileiros hoje defendem e até votariam em candidatos que defendem um impeachment de ministro do Supremo. Eu queria saber do senhor, chegando lá, se o senhor seria a favor ou contra. Óbvio que não, assim, genérico, né? Se tiver um crime todo, se o senhor votaria a favor de impeachment de ministro ou se seria contra. Pelo que eu me conheço, eu era preso. Por quê? Porque eu não ia mexer com essa esculhambação. Olha, você pode ter tudo na vida do Antônio Zé Lira. Eu posso ter um histórico de confusão desde criança. Desde criança. Mas você não vê de corrupção. Tudo que eu ganhei na minha vida foi lutando. Então, se eu tivesse em Brasília, eu ia pra cima desses que perseguiram, que humilharam pessoas, que mataram pessoas. E, logicamente, no momento que eu fosse contra eles, porque eles não podiam fazer nada contra mim, porque eu não tenho um rabo preso, um rabo alugado. Aí, eles iam me botar na cadeia. Olhe, se o Piauí, Lidson, tiver a oportunidade de ter um Antônio José Lira numa tribuna do Senado, com um mês, o Brasil me conhece. E vou honrar o nome do Piauí. O povo tem que entender, inclusive eu vou fazer um vídeo com a Constituição na mão, viu, Trabulo? Um vídeo que eu vou perguntar. Onde é que está na Constituição Federal que diz que o Piauí só pode ter senador? Ou, se foi governador, ou um grande poderio econômico. Porque eu já estudei, eu não vi isso na Constituição. Então, por que não Antônio José Lira, que por onde passou, revolucionou, fez um trabalho sério, nada que maculou minha imagem. Eu não posso ser senador e pode ser só os grandões. Só os grandões. Você imagina. Ah, ele vem para bater, viu? Não. Mas na campanha,
eu vou falar de um tal de um aeroporto. E nós sabemos o que é que desce naquele aeroporto. Tá vendo? Tu sabe que eu sei. Mas vamos falar do Jacinto Andrade. Que um candidato vendeu uma imobiliária para o filho. E depois o filho vendeu para o governo do estado. Por milhões, milhões e milhões. Mas achou pouco. E depois o que é que ele fez? Apareceu com um contrato safado da infraestrutura. E o governo pagou de novo. Está na justiça aí. Mas não prende ninguém. Se prender, solta ligeiro. E depois não se conformou. E o Jacinto Andrade, os terrenos da frente, ainda é, até hoje, do candidato que caiu em cima da bola. Aí querem que o Antônio José Lira venha calado. Não vou vir. Nós vamos é pro debate. Eu tenho 65 anos. Sou aposentado. Só fiz na minha vida lutar. E Deus já me testou se eu perdi a fé. E eu nunca perdi a fé. Então não venho para brincadeira, não. Quem não quiser ir pro debate com o Antônio José Lira, eu já disse. Pela 5ª vez hoje. Até peço desculpa pela expressão chula. Peça pra cagar e sai. Porque eu vou olhar e não adianta tremer, não. Na hora que eu estiver no debate, eu vou dizer, o senhor tá tremendo? O senhor tá tremendo? Me explique isso, me explique aquilo. Então não vá pro debate, não, viu? É até bom você não ir. Bom, você acabou de escutar Antônio José Lira, pré-candidato a senador pelo estado do Piauí. Sou o Trabulo Neto, seus hosts. Você pode me encontrar em trabuloneto.pi no Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook. Onde eu posso lhe encontrar, Lidson? No Instagram, no TikTok, tudo a mesma coisa. Né? No Twitter, Lidson Breno PI. E Ribas. outra uma coisa. Opa. Ele falou, é verdade, que eu fiz 2 vídeos criticando ele. Foi da Dom Helder Câmara e da Camilo Filho. Mas era, no caso, era lá atrás, não a obra em si, porque as obras são importantes. E a Dom Helder Câmara, deixar um adendo. Aquela região ali era uma porcaria, viu? Alagava, tinha eu lembro que durante a obra eles fecharam porque tava todo aberto de buraco assim, e a obra ficou muito boa, foi com concreto, né, armado, ficou muito legal. E a Dom Helder Câmara, sabe quantas vezes fizeram ela? 10. Umas 10 vezes. 11 vezes. Eu tô brincando, Você sabe como é que eu todo ano consegui eles aquela faziam. obra? 2 horas da manhã com o prefeito. Olha aí. Eu era líder e dizendo, prefeito, aqui não adianta só asfaltar. Tem que botar concreto. Aqui tem que fazer a sondagem. É. Foi feito um projeto de sondagem, foi feito 4. E aí, é o único piso resistente de concreto armado da cidade de Terezinha. E ainda deixar o espaço da água passar ali na lateral. Aí, ninguém soube. E eu dizia, prefeito, divulgue. Não tinha comunicação. Por isso que é a história da galinha e do pato. A galinha, quando bota o ovo, ela faz cocorococó. Aí o pato só sai nadando. Aí ninguém sabe que o ovo do pato é, inclusive, mais nutritivo do que o ovo da galinha. O Diego aqui tá falando top. O Diego é fã do Antônio José Lira, tá aqui acompanhando desde o começo do programa. Ribas, onde é que podemos encontrar você? Nas redes sociais, no Instagram ribas.doran e também nas minhas colunas, no Manchete Nacional e no Portal AZ. Antônio José Lira, pré-candidato a senador, onde podemos encontrar você? Redes sociais? Rapaz, eu sou fraco. Por isso que eu faço muito por Teresina e não ganho eleição para vereador. Porque nem sem internet, nem compro voto. Os que compraram o voto, a maioria tá lá. E o que sabe da internet ainda pode ser deputado, porque os vereadores estão tudo com medo dele. Eu tô aqui com a Pelo rede menos social é o que ele aberta. diz. Agora, você encontra o Antônio Zé Lira trabalhando. Ótimo. Trabalhando. Eu sei que muita gente tá mangando de mim, mas mangaram do Cleitinho. Sim. E o Cleitinho hoje é senador. Não, de mas o Minas Cleitinho foi Gerais. pior, porque a eleição que ele foi era só de um cargo, não era de 2 não. Exatamente de um. Ou seja, Ah, é sim. mais difícil ainda. Sim, porque é um Porque voto ele só, pegou, né? ele pegou os grandões e derrubou todo mundo. Ele foi Sim. mais difícil ainda do Cleitinho. Tem gente que me esculhamba na internet, às vezes eu vejo. Tem muito que é robô, né? Tem um tal de um robô que é direto, esculhamba a gente direto. Eu ando com o meu travesseiro, com a minha consciência. Eu só fiz trabalhar na minha vida. Mas esse meu jeito é desde novinho. Só que um segundo, eu era jogador de futebol e tinha um cara que todo dia dava nas pessoas lá. Aí eu fui falar pro papai. Papai, ele já deu em todo mundo. Só falta dar em mim. O senhor vai comigo lá amanhã. Ele disse, não. Não. O campo lá não é de serragem? Eu digo, use sua criatividade. Quando eu cheguei lá, eu botando a chuteira, o cara começou a caçar conversa.
Aí ele disse, mas não vá ameaçar, não. Use a sua inteligência. Aí ele disse, o cara começou a me esculhambar. Eu peguei uma serragem bem aqui, joguei no zóio dele. Quando joguei no zóio dele, ele caiu. Quando ele caiu, eu segui a orientação. Dei um chute nele. O cara não quis mais saber de mim. Aí eu chego pro papai, agora eu tô lascado. Hoje ele me pega. Ele disse, ele nunca mais se dirige a você. Por isso que tem um poema que diz, se alguém arrancar uma flor do teu jardim e tu não disser nada, vai arrancar outra flor do teu jardim. Se tu não disser nada, vai arrancar o teu canteiro. Mas tu não vai poder dizer nada porque tu nunca disse nada. Tirei da janela quebrada. Então, esse meu jeito assim é vontade, é garra, é luta. E eu lhe digo, com todas as adversidades que Deus já testou minha fé, eu sou um vencedor. Bom, você assistiu Rádio Calçada. Amanhã estaremos juntos novamente com o pré-candidato a governo do estado do Piauí, Mainha. Vai estar aqui conosco no estúdios. Prepara aí amanhã suas perguntas para o pré-candidato a governo, Mainha, para ele responder. E os outros temas que tínhamos aqui, que não deu tempo na pauta, vai ficar amanhã para comentarmos com o Mainha. E agradecer tá também aqui o Mainha Antônio tem Zé uma Lira. frase que ficou marcada comigo. Como? Ele diz, o Antônio Zé Lira é indomável. Eu gosto muito do Olha, Mainha. Mas é gente boa, mande um abraço pra ele. Vamos mandar. Essa frase é dele. Ótimo. Agradecer aqui o Antônio Zé Lira agradecer por ter o Antônio vindo Zé aqui, Lira por ter honrado vindo, nosso agradecer a todos que assistiram até aqui, até amanhã, fiquem todos com Deus. Abraço, Ribas, aí de Brasília. Abraço, meu amigo. Depois eu tô indo aí. Um abraço pro Riba, pô, eu gosto do O Riba. Ribas tá em Brasília, cara. O Zé Lira é meu vizinho em Teresina. Ali na, Ah, tu tá morando na reserva Verde dos Cap. Sabiás? É, Verde Cap. Verde Cap, pois deixa eu lhe dizer. Tudo ali foi o Antônio Zé Lira, só não tem os votos. Ali E a tudo foi o Trindade? Antônio Zé E a Lira. Trindade? Tudo, hein? A Trindade também não? Não, a Trindade eu levei foi o Dudu pra morar lá. Lá quem fez tudo fui eu. Um abraço, tudo, meus A Mauro amigos. Dudu, o Padre Toni, a Jéssica Fonseca. Todo mundo pra Toda a mesma rua. Ela me processou, ela. Porque ela ficava botando gosto ruim pra Camilo Filho. E hoje ela passa todo dia no asfalto lá que o Antônio Zé Lira conseguiu. Um abraço, Mas ela é meus gente amigos. boa, né? O final do programa foi massa. Foi. O outro tá criando. Lembrando do nosso Mas ela é gente boa, ela. um abraço, meus amigos. Bota só mais uma vez aí o número telefone, só mais uma vez. O Trabulo, velho. Ele é acima- muito bom disso aí, ó. Acima de Eu nem 100 lembrava do merchandising e tal. acima de R$100 você vai ganhar essa camiseta aqui. Lembra que você pode doar qualquer valor ao número 9991-9990. Tá bom? Próximo programa amanhã nós vamos agradecer a todo mundo que mandar. E quem mandar acima de 100 ganha essa camisa. Inclusive Fiquem eu todos com pedi Deus. a camisa e não recebi ainda. Eu tenho que mandar o 100, né? Tem que mandar. Um abraço, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, viu?